Quando você fala em arte, você fala no sentido de política, de sociologia, de antropologia, de pertencimento. Quando eu me vejo, eu vejo eu e um desenho. Eu vejo eu inserida no mundo da arte, da percepção visual, do universo expandido e das possibilidades que o mundo da arte pode oferecer. O que mais me movimenta é a minha curiosidade, a minha vontade de aprender e a minha vontade da troca. Eu acho que a arte é enriquecedora por isso, porque você consegue ter essa percepção sobre o outro, percepção sobre o mundo. E a arte me deixa em contato comigo mesmo, né? É nesse universo que eu me sinto bem, é nesse universo que eu aprendo todos os dias. A minha vontade era ter meu espaço de criação. A minha vontade de ficar, depois de 30 anos trabalhando, né, com horário, era ter o lugar onde eu me sentisse bem, onde eu pudesse criar. Porque o trabalho final, né, quando você vê lá exposto, ou você vê a ilustração, você vê a fotografia, você não tem noção o que é o processo daquele artista. A criação desse livro de artista tem a ver com o meu contato sempre com esse universo do meu cotidiano. Então, que são objetos, que são materiais, que são fotos, que são papéis, que é o nosso dia a dia, né? Sou de uma família árabe. Meus pais tinham um armazém onde eram empacotados esses cereais, enfim, em sacarias. Nessas sacarias, nós crianças, nós tínhamos que escrever com um anil. Então, o livro do artista, eu achei que poderia só falar comigo através dessa materialidade, que era a tintura do anil com o saco de algodão. Então, conforme eu fui fazendo as páginas, que na verdade eu fui construindo, né, uma história, né? Então é isso que me faz conectar com esse trabalho. É o bordado, é a costura, é o desenho, e são esses afetos. Então isso me leva ao seio da família, isso me leva ao afeto. Fazendo um link, uma conexão com o livro de artista, eu quis trazer essa infância, eu quis resgatar essas memórias, e elas são muito fortes, as memórias da casa, né, das gavetas, daquilo que é escondido, das paredes, né. Essa casa ficou vazia, ficou desabitada, e aquele quarto onde tem aquela luz era o quarto de um irmão falecido, mas essa ausência e esse silêncio assim dessa casa vazia me faz bem, me faz conectar com essa ancestralidade, né, com as nossas raízes. Então, depois dessa produção do livro do artista, nós trabalhamos num coletivo que a exposição foi o Silêncio. E nós trabalhamos
O primeiro foi o Ausência, que ele até ganhou um prêmio da federação, que foi, acho que, o segundo lugar do Brasil, que foi esse trabalho. Ele veio nesse período da pandemia, né, que a gente ficava muito isolado, longe das ruas, das pessoas. Então essa imagem desse prédio, desse urbano acinzentado, falava muito comigo, mas foi quando a natureza falou mais alto. Então a flora, a fauna, tudo veio a colorir, né? Então eu achei que seria legal, como eu fiz um trabalho em tela, né, e tinta acrílica, e tem alguns outros materiais ali também, como acho que giz de cera. Eu quis misturar esses materiais e quis que trouxesse essa cor, que era essa beleza que o mundo desabitado, né, sem as pessoas, pôde brilhar mais, né? Aí eu trabalhei com esse processo mesmo de ruína, de tempo, de desconstrução, de apagamento. E ele fala muito dessa memória, que às vezes a gente não tem essa consciência, né, desse resgate, o quanto é importante a história, o quanto é importante a memória, essa preservação. Isso eu gosto de trazer no meu trabalho também, quando eu posso. Quando eu me aposentei, e assim, era um sonho. O primeiro sonho foi fazer a Belas Artes enquanto estava trabalhando e conseguir fazer a Belas Artes. Então, muitos professores, Rossana Guimarães, a Estela Sandrini, a Maria José Justino. Então, assim, são pessoas que naquele momento da minha vida, uma mulher madura já, né, podendo estar na Belas Artes, usufruindo daquele conhecimento, da riqueza, daquelas pessoas que traziam coisas para mim que eu nunca imaginava que eu pudesse ter acesso ao conhecimento, à arte, à história da arte, a outras culturas, enfim, tudo que eu aprendi ali na Belas Artes me ajudou a ter essa vontade de, quando me aposentasse, pudesse ou dar aula ou pudesse ser artista, enfim. Quando eu conheci o Museu Alfredo Anderson, ali eu pude ter a prática dentro da oficina do museu, com materiais, né, com pintura, porque na Belas Artes eu fiz gravura. Então, por exemplo, né, trabalhei estilo no primeiro ano de faculdade, cavar madeira. Então esse trabalho aqui até guardo com muito carinho, porque eu trabalhei com a mão esquerda. Foi da matéria da Rossana Guimarães. Tenho muito carinho por ela e pelos colegas que me incentivaram a continuar. Aí eu só fiz gravura na Belas. Então quando eu entrei no Anderson e fiquei no Anderson, né, até uns 5 anos de Anderson, eu pude entrar em contato com outros materiais, com a tinta acrílica, com tela, com, né, a pintura, com desenho. Então, o Anderson me abriu muito espaço. As oficinas e ter o Lavalle como orientador também foi um crescimento muito grande para mim. Em todo esse processo, o Lavalle foi importante, né? Então, eu tenho muito carinho, consideração e ganhei muito o contato com ele. E também no processo da minha formação por fazer história da arte moderna e contemporânea, me trouxe uma riqueza muito grande, um leque muito grande de artistas desse período da arte contemporânea do Brasil e a vontade de ir para as bienais, de ver salões, de ver os museus, de conhecer e de ter contato com a arte. Então, as referências que eu tenho no meu trabalho, que eu trago do meu trabalho, são muito do conhecimento que eu tive durante o processo da universidade, da pós-graduação e de tudo que eu vivi a partir de que eu tinha tempo para estar nas oficinas, para fazer cursos
para estar em contato com a arte brasileira também, né? Que é bem importante, é um período muito rico que nós temos, né? Então eu tenho muita referência assim à arte contemporânea. Vamos abrir, né, nossa mente, entrar no museu e ver através de outras janelas, outras possibilidades que não a tela, a planicidade da tela. Então sair disso é um processo que a gente ganha muito. Então, aqui é meu espaço de criação, onde eu passo a maior parte do meu tempo agora. E meu ateliê, né, que fica na minha casa, onde eu me sinto muito confortável. Esse trabalho aqui foi uma especialização que eu fiz na Escola de Música e Belas Artes. Esse ano foi 2016, o ano que eu me aposentei. E isso me deu muita força. Esse trabalho é da teoria e prática da cor, era essa especialização de um ano, em que a gente trabalhou com as cores primárias, lado a lado, para dar a mistura ótica da cor. Então era um autorretrato, né, que a gente fazia. E essa exposição foi daí o coletivo do grupo, que foi para o Memorial de Curitiba. Eu acho que a exposição foi no começo do ano de 2017. Então esse foi um trabalho de 5 meses, são 1.620 quadradinhos, cor lado a lado, sem a mistura, sem tocar uma na outra, né? Para dar o efeito da mistura ótica da cor. Então é um trabalho que eu gosto muito, muito. Foi um aprendizado de um ano. Tem algumas coisas que estão em andamento, que são esse trabalho aqui que a gente estava fazendo agora no último ano, com a orientação do professor Lavalle, que é do Anderson, e esse trabalho é com stencil, então foi uma técnica nova que a gente utilizou. Tem outros trabalhos aqui que foi na época da pandemia. Na época da pandemia eu fiz muita aquarela, muita aquarela. Aquarela é um trabalho assim que requer muita paciência, que você tem que ter domínio da água, do pigmento. É um trabalho que eu acreditava que eu nunca ia fazer. Mas enfim, tem não sei quantas aquarelas que tem guardadas. Eu nunca expus aquarela nem nas redes sociais, assim, não tenho hábito. Porque eu trabalhei com figurativo, no tempo da Belas Artes eu fiquei muito longe do figurativo. Depois, aos poucos, que eu fui me dando o direito de voltar à figuração, à ilustração, a entrar nesse abstracionismo ou figurativo, sem muito julgamento, deixando meu trabalho mais livre, né, para o momento que eu estou vivendo. Então, a cada trabalho vem outras possibilidades. Trabalhar com a colagem agora, comecei a trabalhar mais essas composições, como foi feito no trabalho da ausência, né, trabalhar mais como um mosaico, assim, como uma construção de imagens, né? E é aí que acontece às vezes o acaso, né? Opa, me coloco numa situação de risco. Daqui para frente, para onde eu vou, qual o caminho tomar. É isso que eu gosto. Eu gosto disso, eu gosto de desafio. E a arte é para isso. A gente enfrenta, aprende. É muito rico. Esse projeto, esse convite, me pegou de surpresa, porque a Lilian que me levou para esses, né, concursos internos da FENAI, e eu falei, não vou participar com meus trabalhos, né? E a Lilian me incentivou, sempre me incentivou, não, você vai participar com os teus trabalhos. E aí, quando eu foi o primeiro ano, foi 2019 que a gente se encontrou,
por conta do Talentos Senai, né, que a gente foi representando o Paraná, ela na literatura e eu na categoria de artes plásticas. E aí a gente passou alguns dias juntas e eu conhecendo mais a fundo o trabalho dela e ela também conhecendo mais meu trabalho, porque a gente trabalhou juntas na Caixa, mas nunca teve oportunidade assim de compartilhar esses conhecimentos, compartilhar esses saberes, e foi muito rico esse entrosamento. Falei, meu, nossa, a Lília tem um universo assim poético que me encantava. E quando ela veio falar para mim do convite para esse projeto do livro teatro, né, achei muito interessante, porque uma coisa é você é quem conta um conto, né? E a outra coisa, quem imagina, quem coloca essa imagem no papel. Qual é a da nuvem, que é a protagonista da história? Mas se você olha para o céu, quantas formas de nuvens tem, né? Então eu falei, procurei criar para que a criança pudesse também passar por um processo de criação. A nuvem é feita do que? É de papel? É de algodão? É uma composição? Né? O que é a nuvem para a criança? Como compor uma nuvem? E assim começou o meu processo em trabalhar com a massa acrílica, a trabalhar com texturas diferentes, a trabalhar com recortes diferentes, com composições diferentes. Isso foi me enriquecendo e me deixando cada vez mais feliz, assim, e os materiais, né? Eu falei, não, acho que a colagem, né? A colagem vai falar mais alto. Nesse projeto da Lilian Ginsky, Nuvem no Céu, Cor de Papel, eu tive a oportunidade de trabalhar com essa equipe incrível, multidisciplinar e com várias gerações. Construir esse projeto desse livro teatro me dá a oportunidade de trabalhar com materiais diferentes. Então, nesse caso, durante o processo aqui, eu trabalhei com massa acrílica, com tecido, com giz pastel, com colagem e com materiais do uso diário, do meu cotidiano, para fazer essa relação com o texto do projeto dela. E eu trabalhei, nesse caso, com a massa acrílica, com formas orgânicas, que é para a construção do protagonista, que é a nuvem, e com tecido, que é o tule, que me dá uma textura rica no trabalho. Um outro personagem que é o realejo. Também trabalhei com colagem, com partitura de música, com o rolo do papel higiênico. Outro personagem que são as mochilas, que daí eu acredito que trabalhar com o papel do caderno faz uma referência às mochilas, que substituem os personagens que poderiam ser crianças. E aí traz um universo muito mais rico de sair da planicidade do papel, de sair do formato A4, de sair só do lápis de cor, mas ensina a experimentação de materiais diferentes, que eu acho que isso vai trazer a criança de volta para esse cenário, né? De sempre estar construindo, de imaginando, enfim, é a criação. Esse projeto ele é importante porque no momento que nós estamos vivendo, onde a criança ela se afastou muito dessa materialidade, da criatividade, da sociabilização, de ter acesso até a performance do teatro, né? E o livro teatro, esse projeto, ele vai trazer os pais, crianças e até a criar outras narrativas, a fazer com que ela participe de um processo de criação, a trabalhar com materiais diferentes. Essa mistura do analógico com o digital nesse momento é de extrema importância, e ainda o audiolivro que vai trazer essa acessibilidade para essas outras crianças ou as pessoas que vão ter acesso a isso, ou até
o audiolivro e a textura, ou a escrita e a criação de um teatro, ou uma narrativa, ou mesmo, não trabalhar, vou criar os meus personagens e vou usar esse livro como referência. Então toda essa criação ela é extremamente urgente, extremamente importante para o momento que a gente está vivendo. Trazer esse lado humano, essa proximidade entre os pais, entre as crianças, entre os jovens. Amor à arte. É isso, arte e amor, é isso, é isso. É isso. A humanidade, né? Afeto, é isso.